Aqui é um vídeo rapidinho da uma youtuber amadora, né? Eu estou na minha cozinha, aqui geladeira, um barulho de descarga ao fundo, motos, cachorros. Mas hoje é para falar de um cara chamado Quincy Jones. O Quincy Jones, assim, se você conhece Michael Jackson, você deve saber que ele é o produtor do maior álbum de todos os tempos, que é o Thriller, do Michael Jackson. Ninguém nunca vai conseguir chegar e superar o Thriller. Nunca. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Vai acontecer de novo. Por quê? Porque ninguém mais compra disco. Ninguém vai lá, compra um CD, compra um... Ainda tem um ou outro que compra vinil, um aficionado de música, um verdadeiro amante de música. E o impacto de Thriller é tão grande que até hoje é a música mais ouvida no Halloween, da música Thriller. Thriller significa suspense, né? E o Quincy Jones produziu Thriller. Ele também produziu o Off the Wall, que é o primeiro álbum do Michael Jackson que ele estava realmente distante dos irmãos. Né? Antes ele já tinha lançado o Band, né? E ele tinha todo aquele trabalho com os irmãos, muitas coisas, com o Jackson 5 e com os Jacksons, né? E o Off the Wall foi realmente assim, o grito de liberdade do Michael Jackson, né? Tanto que antigamente mesmo, eu tô falando de coisa de 45 anos atrás, ele tinha um programa com os irmãos que era On the Wall. E aí, o primeiro álbum que realmente tinha a liberdade, que não tinha nada a ver assim, com o pai dele, com nada, que ele tinha uma influência muito grande do pai na vida dele, Joe Jackson, né? O primeiro álbum foi o Off the Wall. E foi um sucesso retumbante, dali veio o Thriller. E esses dois álbuns, e o outro, que é o Bad, que é o meu favorito do Michael Jackson, todos eles são produzidos pelo Quincy Jones. Mas não só o Michael Jackson, olha gente, não só o Michael Jackson. Como se não bastasse produzir o Michael Jackson, né? E produzir também We Are The World, que foi um single feito para ajudar as pessoas na Etiópia, né, que estava tendo uma seca horrível, situação de guerra. Se eu não me engano, era na Etiópia mesmo, não era na Somália, né, que são dois países bastante próximos, e eu era muito criança na época. Então, para angariar fundos para a fome nesse país, foi feita a gravação do We Are The World, com a produção do Quincy Jones e composição, se eu não me engano, do Michael Jackson e do Lionel Richie. Então eram três Midas na época, Michael Jackson, Lionel Richie e Quincy Jones. E como se não bastasse ter produzido tudo isso, ele também produzia Frank Sinatra, né? Ele era um grande nome do jazz também. Assim, eu não sei o que faltou para esse cara fazer. E ele teve assim essa vida super prolífica, morreu agora com 91 anos de idade, né? E ele recentemente, né, ele gravou também alguma coisa do Ringo Starr, né, produziu alguma coisa do Ringo Starr, e numa época no Twitter ele apareceu antes dele morrer, já tava velho, já tava falando tudo, ele disse assim, as músicas eram boas, mas eles eram músicos bem ruins, né, vou te contar uma história do Ringo. E tava colocando, ele deu uma entrevista e essa entrevista foi parar no Twitter, né, porque ele já tava velho, tava sem censura mesmo, tava falando tudo. Aí a história que ele contou é o seguinte, que o Ringo não conseguia tocar aquela música, era do próprio álbum solo do Ringo Starr. Aí o Quincy Jones chegou e falou, Ringo, por que você não toma uma cerveja, vai lá fora e dá umas horas, volta amanhã, volta no outro momento. O Ringo saiu, beleza. Aí o Quincy Jones contratou um músico pra gravar aquela parte. Aí quando o Ringo voltou, poxa, mas tá legal, não tá ruim não. Porque não foi você que gravou. Tinha muitas histórias dessa. Tem uma história de uma música que eu fiz um vídeo aqui no canal que se chama Human Nature. E essa música tá no álbum Thriller, do Michael Jackson, e é de um dos irmãos Porcaro, o tecladista. Os irmãos Porcaro, né, ou Porcaro, italiano, eles eram irmãos músicos, né? Tinha o baterista, o baixista e o tecladista. Hoje em dia só resta o tecladista. Os outros morreram. E eles
eram da banda Toto, exatamente, Totó, o nome da banda é besta mesmo, né? Totó, é nome de cachorro. Mas a banda é maravilhosa, eu amo. E os músicos do Toto, eles estavam trabalhando no Thriller do Michael Jackson e o Toto já era uma banda assim de super reputação, já era uma banda de sucesso. E o Toto tinha virtuose. Só toca no Toto até hoje quem é virtuose, entendeu? É músico de estúdio, os caras mais top das galáxias do universo. E aí, o tecladista, né, do Toto, ele tava gravando lá um monte de música lá, um monte de coisa. E aí ele gravou uma música chamada Human Nature, que é why, tell me that is human nature, why, no, 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 no. I say no, no. Tell them that it's human nature, that I give it away, na, 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 na. A música é linda. E aí o que aconteceu? Ele gravou isso numa fita lá do B. Aí o Quincy Jones ouviu. Tinha um monte de outras coisas lá, né? Que ele tava variando, aí ele ouviu aquela música lá, aquela demo, e o Quincy Jones, peraí, isso é bom. Aí o tecladista falou assim, pô, essa é uma música que eu compus, assim, de brincadeira lá em casa, né? Essa é uma ideia musical que eu desenvolvi, que a minha filha chegou em casa depois de apanhar na escola. Aí ela ficou assim, por quê? Por quê? Why? Aí, não, mas essa música vai estar incluída no disco. Essa música vai estar no disco, e foi. E foi um imenso sucesso, como tudo do álbum Thriller. Então é uma perda para a música muito grande, que a gente está vendo um produtor de talento inenarrável indo embora. Assim como várias pessoas de talento incrível indo embora. Né? E a gente não está tendo uma reposição desses talentos. A gente ou está tendo assim, uma decadência total, né? Que me leva a crer que muito da música hoje é pura lavagem de dinheiro. Sinceramente é o que eu tô achando. Ou então você vê cópias. Sinceramente, eu tava ouvindo algumas coisas de Bruno Mars, The Weeknd, cara... Isso é tão Michael Jackson? Ou então isso é tão a-ha? O Weeknd, ele faz umas coisas que eu fico olhando, gente, isso é o a-ha. Eu ouço assim. É o a-ha. Não estou dizendo que Bruno Mars e The Weeknd sejam lavagem de dinheiro. Estou falando de outras coisas que a gente vê no mundo da música. Especialmente aquele povinho de TikTok. Entendeu? Mas o Quincy Jones, ele é de uma época em que você precisava ser talentoso. E ele era o cara que fazia a música acontecer. Ele era o cara que escolhia as músicas. Ele era o cara que fazia os arranjos. Ele tinha um conhecimento de música, assim, e de teoria musical também muito grande. Isso sem falar num ouvido maravilhoso. E ele já tinha sobrevivido a problemas, assim, como tumor no cérebro, né? Então ele é maravilhoso que ele tenha chegado a essa idade, porque ele passou por muitos percalços. E é interessante que ele morreu brigado com Michael Jackson, porque no Dangerous, de 91, eu acho, já foi produzido por outros caras, né? Eu acho que o Quincy Jones não gostou de ter sido deixado do lado de fora, né? Com relação ao Michael Jackson, teve alguma treta ali entre eles, né? Você tinha dois grandes gênios, então como esses caras muito geniais são, normalmente eles são difícil de lidar com essas pessoas, né? Assim, duelo de titãs, né? São egos muito grandes, né? Mas eles são caras que podiam ter egos grandes, são caras que podiam ser vaidosos, porque foram pessoas talentosíssimas. Então, descanse em paz, Quincy Jones. Descanse em paz também, Aguinaldo Raiol. Uma grande voz, linda, também que se foi, né? E eu espero, né, que, embora a gente esteja num momento, assim, ruim da música, né? Muito ruim mesmo, né? Um momento péssimo, eu espero que haja uma renovação. Até.